Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando a nossa live. Vou ficar aguardando aqui mais pessoas começarem a entrar. E hoje então vamos dar continuidade ao nosso estudo de ontem, né? Que falamos sobre como os casais podem sobreviver a esta pandemia, né? Meu casamento sobreviveu a esta pandemia ou esta quarentena, né? Que já está chegando mesmo nos 40 dias. Então vamos ver aqui algumas dicas. Ontem nós já começamos a ver algumas dicas, vimos 3 e hoje então vamos ver mais algumas. E aí eu conto com a participação de vocês, né? Que vocês possam estar participando. E aí minha esposa vai estar agora comigo, esteve ontem e hoje também vai estar comigo nessa live. Boa noite, muito bom ver vocês aqui e poder ter esse tempo juntos para estudar a palavra de Deus. Ok, então amanhã nós teremos 9 horas o nosso devocional matinal e às 18 horas o nosso devocional à noite, tá ok? E aí você pode também já estar se preparando, né, para o nosso dia de amanhã, tá bom? Vamos ver o que é que nós podemos tratar de forma expositiva, qual assunto, e nós teremos então também a possibilidade de fazermos o que deveríamos estar fazendo hoje, que seria o nosso culto de doutrina e oração. Então a gente pode fazer amanhã. Vou dar uma olhada e ver o que é que a gente pode fazer. Exatamente, eu botei a câmera de lado, irmão aberto, para ficar nós dois aqui, porque ontem eu botei em pé, aí ficava só um pedaço do meu rosto e aí ficava ruim. Então deitei agora para a gente poder ficar melhor e não cortar tanto, né? Ficava só uma parte do meu rosto aparecendo e aí assim a gente consegue colocar os dois melhor na câmera, tá bom? Por isso que a gente vai deixar hoje virado. Aí você inclina aí o celular para poder assistir com a gente hoje dessa forma, tá? Muito bem, tá faltando menos de 2 minutos para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus sobre esse assunto. E se você quiser também dar alguma opinião de algum assunto que a gente pode tratar durante aí esta quarentena até o dia 5, né, que tá o prazo. E aí você pode também dar algumas dicas aí. Ontem já deram, já vi algumas dicas. Se você não quiser botar aqui, você pode botar no direct, né? Lá na parte lá das mensagens, você pode dizer: pastor, eu queria falar sobre esse assunto, o que é que você acha de falar disso? Tem alguma dúvida nesse assunto? E aí você pode então colocar aí o seu interesse de algum assunto, tá ok? Fica aí à sua disposição. E hoje, assim como ontem, você pode participar. Vai ficar ruim para ler. Então eu acho que eu vou ter que botar mesmo a câmera em pé. Porque para me ler eu vou ter que ficar meio que inclinado aqui. Então realmente, provavelmente eu vou ter que colocar em pé. Mas deixa eu ver. Vamos tentar ver aqui. Eu estou conseguindo ler. Por enquanto estou conseguindo ler as frases de vocês. Tá bom? Ontem a participação foi muito boa dos irmãos, né? Tivemos um tempo bem participativo e eu creio que hoje nós temos que ter também essa oportunidade de podermos participar mais, né? O meu filho ali tá ali, já viu, não adianta não, já viu, já era. Tentando se esconder, mas não deu. Deixa eu tirar aqui a porta aqui. Esse é ao vivo, né? O ao vivo faz isso. Ao vivo faz isso. Pronto, melhorou. São 18 horas, então vamos dar início agora aqui a nosso estudo. E como falei, eu espero a participação de vocês como ontem, né? Ontem foi muito, muito bom a participação, as colocações. Então aguardo também essa noite a mesma participação. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos então
pedir a bênção dele para esse momento. Senhor, nosso Deus, amado Pai, te rendemos graças, Deus amado, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção em nossas vidas, pelas tuas bênçãos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos derramado dia após dia. Te pedimos, Senhor Deus, pelo tempo agora, pelo momento em que estaremos meditando na tua palavra, que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, entendimento, a alegria e a disposição de te obedecer, Pai, em nome do teu Filho amado, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meus amados, então ontem nós começamos a tratar de um assunto direcionado para os casais, por isso que aí eu fiz um convite aqui a queima-roupa ontem, a Alexandra, para ela participar, e acabei colocando ela aqui do meu lado, e a gente ficou então juntos, foi muito bom. Eu disse, não, amor, hoje você vai se preparar e a gente vai participar junto dessa live. Nós estamos falando para casais, mas eu creio que em alguns momentos nós vamos fazer algumas aplicações para a família de um modo geral, colocar alguma observação para os filhos, os pais como devem tratar os filhos, porque também a quarentena ela envolve a família, o lar, né? E a gente entende que seria importante também aproveitar e falarmos algumas coisas para os filhos e para as pessoas que estão na casa. Então ontem a gente falou sobre esse assunto porque nós vimos que está tendo, né, segundo os noticiários, um aumento de divórcio devido a esse período que as pessoas estão na quarentena. Então a rotina muda, as coisas vão ficando meio que desgastadas, o relacionamento começa a ter algumas crises, porque como mudou completamente a rotina, então está tendo muito tempo junto, às vezes tem um estresse por falta de dinheiro, às vezes tem um estresse porque a mulher espera uma participação mais ativa do marido e o marido não consegue, não tem esse hábito, e aí começa a vir os desgastes, e o que tem acontecido é um aumento no divórcio. Então, como o nosso desejo é fazer com que todos vocês sobrevivam a esta pandemia, os casamentos de vocês possam, na verdade, se solidificar, nós vimos então a necessidade de aplicarmos alguns princípios. E ontem nós falamos 3 princípios. O primeiro princípio é que maridos, nesse período de quarentena, é hora de amar biblicamente a sua esposa. Então nós vimos que existe um imperativo vindo do Senhor, quando ele diz que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós vimos como é esse amor, não é um sentimento, porque aí é a paixão, mas é uma obrigação que Deus nos dá. O padrão do amor, ele é um amor sacrificial, e ele não pode haver uma troca, ele é incondicional. Nós amamos a nossa esposa e nos entregamos por ela, porque foi assim que Cristo fez. E foi dado alguns exemplos que o amor não pode haver essa... Não, você tem que fazer isso para que eu possa lhe amar. Não é isso, né? Nós entendemos que Cristo amou a igreja, ou seja, ele nos amou quando nós estávamos mortos no nosso delito e pecado. O segundo princípio foi que é hora da esposa ser submissa ao seu marido. E a palavra de Deus também, no mesmo texto, em Efésios capítulo 5, mostra que as mulheres devem ser submissas como ao Senhor. Então nós falamos o que é submissão, mostramos a figura da mulher de Provérbios 31, é uma figura lindíssima de uma mulher submissa, e a gente viu que a mulher submissa, ela não está anulada, ela não é inativa, inoperante, mas é uma mulher que participa das coisas do lar, ela é uma companheira, um auxiliador, é alguém que inclusive faz com que as outras pessoas honrem o marido, e o que acontece é que os filhos e também o marido reconhecem a grandeza da esposa, e os filhos chamam ela de ditosa, e o marido diz que existem muitas mulheres virtuosas, mas a sua sobrepuja todas elas. Então existe também o reconhecimento. E a terceira coisa, o terceiro princípio, que nesta pandemia, para conseguirmos passar com os casamentos solidificados, nós precisamos buscar mais a palavra de Deus, juntos e também de forma individual. E foi inclusive aqui indicado por mim aquele devocional para casais, né? E alguns se animaram aí para
comprar. Então é um excelente devocional. Eu não sei, eu posso pegar, ver onde é que está lá, Alexandre, aquele devocional, só para a gente botar aqui hoje também, para que você possa ver. É um devocional para casal, pode passar. É um devocional para casal, e esse devocional ele é muito bom, porque você faz o estudo e no fim do estudo existem umas perguntas. É esse aqui, vai ficar trocado aí, mas é devocional para casais. A editora é a Pão Diário, tá certo? Ontem na Amazon ela estava de R$29, 28,01. E os autores são esses dois aqui, David e Teresa Ferguson, ok? Então é um excelente devocional, eu indico para você. Ele é para todo dia você fazer com o seu cônjuge, mas também você tem que buscar a palavra individual, porque nós entendemos que a palavra de Deus é que vai nos exortar, nos corrigir, nos educar na justiça, para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, tá certo? Então entendemos que isso é importante, o amor bíblico, a submissão bíblica e a busca pela palavra de Deus é que vai então nos ajudar. Hoje então temos o nosso quarto princípio. Então, como nós poderemos sobreviver a esta pandemia, a esta quarentena? Quarto princípio, é hora de exercitar o fruto do Espírito. Então em Gálatas capítulo 5, versículo 22, estou abrindo aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22, lembrando que vocês podem participar. Ontem a participação foi maravilhosa, então vocês podem colocar alguma coisa para ajudar, algum conselho, né, alguma coisa ou uma pergunta e a gente tentar aqui responder. Então Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, eu vou mudar aqui a versão, porque eu gosto da versão da NVI, porque ela vai já dar alguns significados de algumas palavras e fica mais fácil de entendermos, tá bom? Então diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, contra o fruto do Espírito não existe nada que impeça de praticarmos. Uma das coisas que nós precisamos entender, e também lá no texto de Efésios capítulo 5, nós vamos ver que antes de entrarmos no assunto dos casais, que o marido deve amar a esposa deve ser submissa, em Efésios capítulo 5, versículo antes, se eu não me engano, versículo 21 e 20 e 21, ele vai falar que o homem não deve se embriagar de vinho, porque há dissolução, mas ele deve encher-se do Espírito. Então, o que Paulo vai dizer é que para que você tenha uma conduta de vida coerente, deixa eu abrir só para a gente dizer exatamente como está no texto, para não dizer que versículo 18, né? Não é o 20, é o 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que Paulo vai dizer é que existe um padrão para a vida do cristão. O cristão ele precisa estar cheio do Espírito Santo. E quando ele vai fazer aqui a alegoria de encher de vinho, né, de embriagar-se de vinho, é aquela pessoa que está completamente dominada pelo vinho. Então, um homem que está dominado por bebida alcoólica, ele então perde totalmente o sentido das coisas, ele fica dominado por aquilo. Ele anda diferente, ele fala diferente, ele faz coisas que talvez não fizesse se tivesse sóbrio. E o que Paulo vai dizer, ao invés de você se encher disso, encha-se do Espírito Santo. Ou seja, a ideia de se encher do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. É deixar então que o Espírito Santo conduza a sua vida. É tanto que logo em seguida ele vai dizer: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros
no temor de Cristo. Ou seja, ele vai então passar para dizer que aqueles que são dominados, cheios do Espírito Santo, eles então passam a ter uma forma de viver diferente. Então, quando nós dizemos aqui que o outro princípio importante é exercitar o fruto do Espírito, então a gente precisa entender que devemos então ser dominados pelo Espírito Santo. E aí no nosso texto nós vamos ver aqui então quais são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito Santo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que algumas pessoas já estão participando. A Vilna, né, colocou aqui: estamos fazendo o devocional do Hernandes Dias Lopes no Instagram, na sua família, ou invista na sua família, ela é preciosa. Então tem esse também, que é o devocional para a família. Então é uma dica aí da Vilna, tá ok? Então diz o seguinte, nós devemos então ser cheios do Espírito. E eu quero então com você falar então quais são os frutos, ou o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Então esse amor é aquele amor fraterno. Deve então prevalecer no seu lar. Deve haver amor. Nós vimos também ontem que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou, mas também vimos em Efésios capítulo 5, no versículo 1 e 2, que a tarefa de amá-la deve ser mútua. E vimos também e demos algumas dicas sobre o que é amor, né? A Alexandra disse que é ajudando, né, nas coisas do lar, perdoando também, não foi? Essas são algumas formas práticas, né, de demonstrar, mas a gente sabe bem que o amor é você fazer aquilo que você gostaria que fizesse por você. Então tudo que você gostaria que fizesse com você é o que você deve fazer. Muito bem, então o amor é uma evidência que eu tenho o Espírito Santo e que estou deixando que minha vida seja conduzida por ela. A segunda é a alegria, ou seja, a satisfação. Nesse período de quarentena, né, existe o desgaste, existe ali algumas coisas que podem prejudicar a nossa alegria, pode minar a nossa felicidade. Agora a gente precisa entender algo importante nisso. A gente precisa entender que a nossa alegria, o que sustenta a felicidade de um cristão, é o Senhor. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a base para a nossa felicidade deve ser sempre o Senhor. Quando nós temos contentamento no Senhor, nós conseguiremos nos frustrar muito menos. Nós seremos muito menos atingidos por coisas, por tristeza, raiva, desânimo, amargura, depressão, essas coisas. Por quê? Porque a base, aquilo que nos sustenta, é em algo que não pode ser atingido, que é o Senhor. E a gente pode ficar aqui também com uma dica importante, quando fala que o fruto do Espírito é a alegria. Então, na verdade, não é necessário estar sempre contando piada ou sempre sorrindo à toa. Uma dica muito boa para se ter alegria, ela está muito ligada ao contentamento. É você ser mais grato. Quando você é grato, no seu coração existe gratidão, você consegue ter uma vida mais feliz. Deixa eu dizer, por exemplo, algumas coisas que você pode fazer. Seja grato pelo esforço da sua esposa, né? Está fazendo talvez mais coisas que ela está tendo que fazer pelo período da quarentena. Os filhos agora estão mais tempo em casa. Se você não tem filho, mas você está mais tempo em casa, ela vai ter que cozinhar mais. Talvez os dois trabalhem, e como os dois estão trabalhando, fica mais tempo fora, então almoça, gasta menos, ela cozinha menos. Então seja grato, aprenda a agradecer, aprenda a reconhecer o esforço do marido, né? Aprenda a ver o cuidado dele, a proteção, a importância da presença dele no lar. E aí eu vou dar aqui também algumas dicas para os filhos, né? Lelé, se quiser falar alguma coisa também. Sim, pode. Outros motivos de gratidão também é a influência de você estar tendo mais tempo em casa, então você está tendo mais influência sobre os filhos.
os meninos, né, os nossos meninos, nós temos um filho temos 2 meninas e um menino, então a presença do pai nesse tempo de quarentena é muito bom, vai ser muito bom, porque é um espelho, né, para ele, então muito importante essa presença nesse tempo. Então tem várias coisas que você pode agradecer. Tem um tempo de descanso que é maior, mesmo que você está trabalhando em casa, mas tem aquele tempinho que você pode tirar um descanso, tá bem junto dos meninos, né, das crianças, da esposa, dos filhos adolescentes. Então tem muitos motivos de agradecimento nesse tempo de quarentena, com certeza. Nós falamos alguns estudos atrás sobre a bênção da família, a bênção dos filhos. Sempre filho é bênção. A palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor, são bênçãos para o lar. Então, meus amados, às vezes nós ficamos meio estressados com os nossos filhos, né? Existe aquele desgaste. E eu creio que nesse período de quarentena você pode ser mais influenciador na vida do seu filho. Às vezes seu filho está sendo mais entregue à TV, a um celular, a um videogame, na vida da escola, e você não está tendo influência positiva e educando o seu filho para ele ser aquilo que você deseja. Então aproveite e seja grato a Deus por esse tempo, para que você possa influenciar positivamente na vida do seu filho. Também aproveite e agradeça a Deus, porque você vai ter mais tempo junto com a sua esposa. Então isso é um tempo maravilhoso. É graça de Deus também, né? Você poder conversar. Pode ser que você precise simplesmente só passar o dia, os dois deitados, agarradinhos, pensando no tempo passado, vendo fotos, né? Relembrando alguns bilhetinhos, algumas coisas. Então isso faz com que o casamento tenha mais tempo com alegria. Isso não quer dizer que vai se isentar de ter algumas discussões, algumas coisas, mas você vai conseguir ter mais alegria no seu relacionamento. Então o outro é paz. A palavra de Deus é muito enfática. Ela diz: no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Então, como é que eu manifesto esse fruto do Espírito dentro do meu casamento nesse período de quarentena? Evitando a guerra. Tem aquele ditado antigo, né, que diz que só briga dois quando dois querem. Então só vai ter briga se os dois estiverem querendo brigar. Se um sempre está disposto a levantar a bandeira da paz, então tem como se buscar a reconciliação. E eu creio que se você está vendo hoje com seu esposo esse devocional, então é uma oportunidade dos dois estarem entendendo que os dois precisam buscar sempre a paz. Está sempre desejoso de trazer a reconciliação e não a guerra. A outra palavra é a longanimidade, ou seja, é aquela... O ânimo fica mais esticado, você demora, mas é mais lento em punir, em agir. A ideia é mais ou menos essa. Eu vou ser mais lento em aplicar a minha justiça, eu vou ser mais... Minha paciência vai ser maior, né? Em vez de ser, rapaz, minha paciência é bem curtinha, então o longânimo é exatamente o inverso. Você não vai ser pavio curto, você vai ter um pavio longo. Evitar então essas contendas, sendo alguém que aplica a longanimidade. Vai ter alguém que vai ser mais longo a sua paciência. Benignidade é a integridade, é o bem moral, é aquele que procura fazer o bem, procura fazer aquilo que é bom. Então isso é outra aplicação importante no relacionamento do casal. É buscar fazer sempre o que é bom entre vocês. Vocês tentarem de alguma forma evitar fazer aquilo que é mal, aquilo que machuca, aquilo que o outro não gosta, né? Tentar de alguma forma fazer algum agrado, né? Ontem a irmã Violeta, não sei se ela está aqui hoje, eu não estou vendo a irmã Violeta aqui, eu acho que não veio, mas ontem a irmã Violeta falando, né, que o Cacau Show, eu até dei uma dica para ela, o Cacau Show está aberto, né, fazendo delivery, e o Leandro, que é o esposo, não, eu agrado ela com a panqueca, né? Então é alguma maneira de fazer o bem. Então se você sabe que tem algo que agrada,
faça o bem, a benignidade, a bondade, mesma coisa, né? Sendo bom, e a fidelidade. Então aqui a fidelidade é algo importante, porque ela vai trazer consequências maravilhosas, né? Você ser fiel. Então, se você diz que vai ajudar a esposa, seja fiel. Se você diz que vai lavar os pratos, cumpra a sua palavra, seja fiel a ela, né? No tempo que você está ocioso, evite ficar muito tempo em rede social, dê mais um pouco de atenção, evite estar saindo do seu ambiente familiar e devagando aí por coisas que talvez não lhe edifiquem ou pode trazer até consequências para a sua vida desastrosas. Ok? Deu uma pausa aqui no vídeo, eu também parei. Mansidão, então isso é muito claro, é ser gentil, é você manter toda a sua força controlada. Então agir de forma mais mansa, em vez de ser tão rancoroso, bruto, né? Tentar ser mais light possível. E o domínio próprio, aqui é a luta constante, né? Eu acho que o que vai ajudar grandemente na vida conjugal é essa palavrinha aqui, domínio próprio. Você tem domínio de você, dos seus atos, você consegue dominar, em vez de fazer algo que ia ser prejudicial, vai fazer aquilo que é bom, então vai se conter e não fazer aquilo que é prejudicial. Então nós vimos que para conseguirmos passar por esse período de pandemia, mantendo o nosso casamento, o marido deve amar a esposa biblicamente, a esposa deve ser submissa biblicamente, os dois devem buscar a palavra de Deus, e o quarto princípio, os dois devem exercitar o fruto do Espírito Santo. E o quinto princípio, exercitar o perdão mútuo. Esse aqui é algo importantíssimo. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte. Colossenses 3 e 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, meus amados, aqui é uma prática que deve ser exercitada sempre, né? A gente já falou sobre perdão naquelas leis da mutualidade, então tem muita coisa aí já na mente dos irmãos aqui do Siqueira. Mas deixa eu avisar algo importantíssimo para você. Existem algumas regras para que o perdão ele possa ser aplicado de forma mais funcional, mais eficaz, né? Uma delas é procure o tempo certo, né? Às vezes não é na hora do conflito a melhor oportunidade para se pedir perdão, né? Às vezes a pessoa ela explode muito rápido, ou então ela se ira muito e fica difícil de conceder o perdão, ou acaba concedendo o perdão forçado e falso, e ainda não fica aquele negócio tratado como deveria ser tratado. Então você precisa ter paciência, ver se aquele momento, realmente assim que termina o conflito, já se pedir perdão. Você vai estudar, você vê como é o seu cônjuge, mas alguns precisam de um tempo para respirar um pouco, tentar tirar do coração aquela mágoa que ficou, e aí então você pode procurar num tempo oportuno um momento para pedir perdão ou buscar o perdão. Lembre-se que o perdão ele é uma via de mão dupla. Os dois devem buscar. Não é só, mas ele que me ofendeu, ele que tem que me pedir perdão. Ela já sabe que eu ofendi, por que ela não vem? Então a ideia é os dois saindo de encontro para buscar o perdão. O ofendido e o ofensor devem estar juntos nesse momento. Então, se o que ofendeu lhe buscar para pedir perdão, louve a Deus. E aí você vai exercitar o fruto do Espírito, a bondade, a mansidão, a paz, a longanimidade, o amor, a alegria, e concede-se o perdão. Outra coisa que precisa ficar clara é que lembre-se que o perdão é um momento de reconciliação. Não é momento de acusação, não é momento de querer humilhar aquela pessoa,
né? Tem muitas pessoas que vão pedir perdão, aí diz, eu vim aqui porque você não presta, você não sei o que, você sempre faz isso, você não sei o que, mas tá aqui, eu tô aqui agora e eu venho aqui para lhe pedir perdão. Não é esse momento, não é momento para ofender, ou para humilhar, ou para rebaixar, ou então quando a pessoa chegar para lhe pedir perdão, olha, eu vim aqui, eu reconheço que errei, meu amor, falhei com vocês, mas você sempre é assim, não tem jeito, eu já estou cansado. Não, vá com o coração brando, confie, entenda que somos pecadores e que somos passivos a erro, entenda que nós pecamos contra Deus todo dia, e todo dia Ele nos perdoa quando nos chegamos a Ele para pedir perdão. Existem algumas regras. Teria mais alguma coisa, Alexandre, que você poderia colocar sobre o perdão? Sobre o perdão que a gente pode ver também, não só... que às vezes a gente fala sobre o perdão e a gente fala assim, você tem que estar pronto a perdoar, tem que estar pronto a perdoar. Mas também tem aquele momento que você tem que estar pronto a exortar a prática do perdão, né? Então você está livre para chamar o seu cônjuge e dizer, ter aquela conversa que é necessária. Olha, eu estou ofendida com isso, então preciso que você reconheça, que você me peça perdão, porque às vezes o cônjuge não está notando, ele não está vendo aquilo como uma ofensa, às vezes um tratamento, um tom de voz, né? Então são coisas pequenas que geralmente as mulheres se ofendem. Na realidade, as brigas entre casais geralmente são por coisas pequenas. Então aquelas coisas bem pequenas que se você contar talvez não seja nem para... Na maioria das vezes você, depois ciente, você vê que não é uma coisa tão importante, mas que ofende. E aí aquilo também precisa ser tratado. O perdão também vai, quando se fala aqui nesse ponto, né, nesse princípio aqui de perdão, de perdoar, perdão mútuo, também pode se colocar essa exortação, que você precisa chamar o seu cônjuge para fazer com que ele reconheça também que precisa pedir perdão. Agora a gente tem falado muito casal, mas lembrando que os filhos estão sempre ali ao redor, né? Não no centro. O centro deve ser o casal e os filhos estão ao redor. E aí a gente protege, a gente ama, a gente quer o melhor, mas lembrando que eles são hóspedes temporários. Um dia eles vão embora e vai ficar você e seu cônjuge. Então é preciso fortalecer. Quando se fala de fidelidade, né, que o pastor Segundo falou aqui de fidelidade, os frutos do Espírito. Então tudo isso você pode exercitar também com a educação dos filhos. É importante você, na hora da educação dos filhos, manter a sua fidelidade com o seu cônjuge. Às vezes um cônjuge fala uma coisa e os filhos, como psicólogos, né, vão lá no outro, na mãe ou no pai, para ver uma segunda opinião. Lembra, você tem que sempre alinhar isso com o seu cônjuge. Essa administração de filhos tem que sempre você colocar em primeiro lugar o seu cônjuge. Em todos os pontos, né? Lembrando de tudo isso. Sempre alinhando aqui com os filhos, mas mantendo a fidelidade com o seu cônjuge. A cultura brasileira, ela é um pouco diferente da cultura americana, porque no Brasil a ideia é que os filhos vão crescendo e vão ficando dentro de casa, né? Então o brasileiro tem muito essa ideia de que o filho é seu e ele é mais importante do que o marido, do que a esposa. Isso é um erro que muitos casais cometem. É a idolatria do filho. O filho, ele é o centro de todas as coisas, inclusive às vezes fica até Deus em segundo lugar. Então, meus amados, primeira coisa que você precisa entender é que a sua esposa e o seu marido são mais importantes do que os filhos. Os filhos, eles são beneficiários dos pais. Então, os pais estando bem, os filhos colherão as bênçãos. Os pais estando ruim, os filhos também colherão o castigo disso. Então, os filhos, eles são feitos, dados por Deus, para que a gente depois lance eles como uma flecha. Nós vamos lançar os nossos filhos para fora, eles não vão ficar. A cultura americana o menino terminou o colegial, ele tem que ir embora de casa, arrumar um emprego e se preparar para a vida. Então todo pai já sabe disso. Ele já vai saber que esse menino, quando chegar aos 18 anos, homem ou mulher, eles têm que sair de casa, fazer faculdade e viver a sua vida. No Brasil não, às vezes o camarada está com 40 anos dentro de casa.
sendo, às vezes, um estorvo, uma dor de cabeça para os pais, certo? Então, a dica da Alexandra foi importantíssima. Isso é também demonstrar amor pelo seu filho, ele precisa ter responsabilidade. Agora, eu tenho sentido falta da participação de vocês. Ontem parece que vocês estavam mais animados, não sei o que foi que aconteceu, mas parece que vocês deram uma freada aí. Não estou vendo a participação. Ontem a irmã Anne estava participando, a Vilna não parava um minuto, a Gleice também participou muito bem do nosso tempo ontem. E eu queria ouvir de vocês alguma dica, alguma coisa sobre esse assunto, para a gente também poder comentar. Você pode enriquecer com experiências, com alguma coisa que você sabe que a gente aqui não falou, que também pode ser importante, alguma dica. Fica aberto para os comentários. Então, exercitar o perdão mútuo é importantíssimo, né? Lembrando que procure o momento certo, lembrando que os dois são responsáveis para buscar a reconciliação. E aí eu queria dar mais uma dica no perdão, que está em Mateus capítulo 7, versículo 3, quando diz que aquela passagem que vai dizer, quando você for tirar o algueiro do olho do irmão, cuidado, porque no seu pode estar uma trave. Então, muitas vezes a gente tem uma tendência de, quando alguém nos ofende, a gente passa um papel que nós somos santos demais e que aquela pessoa agora é um pecador miserável, desgraçado, que não presta mais para nada. Cuidado, a gente precisa entender que também nós temos as nossas falhas. Então, quando nós estivermos nesse momento, lembrar sempre que é um momento de buscar a paz, a reconciliação. Se meu cônjuge está vindo me buscar para reconhecer o seu erro, ou se ele está vindo me buscar para me confrontar do meu erro, ele está fazendo isso, primeiro, porque me ama, segundo, porque ele quer paz, ele quer viver em paz dentro do seu lar. Então, por que eu vou continuar criando uma contenda? Por que eu vou continuar criando uma briga dentro da minha casa, ou mantendo aquele clima de tensão e de guerra, que ninguém pode encostar um no outro, enquanto eu posso ter o clima de paz? Entendam? Sempre isso. Então, você não é o isentão quando a pessoa vier pedir perdão, e você não é hora de você ficar só apontando, tirando o argueiro do olho do seu esposo ou da sua esposa. E cuidado, porque às vezes tem traves também no nosso olho, que às vezes até seu cônjuge ainda não percebeu, mas que tem os seus problemas, que precisam também ser tratados. Então, seja alguém que vai usar do amor na hora do perdão. E aqui o nosso sexto princípio, dá tempo ainda, é para que você possa passar por esta quarentena, que você possa ser alguém que conseguiu sobreviver nesta quarentena, não é hora de abstenção sexual. Exatamente isso. E eu quero então entrar aqui com vocês em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, diz o seguinte, versículo 1, vamos ler aqui. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, da mesma forma, igualmente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Meus amados, esse texto ele é muito importante. Paulo vai estar respondendo uma pergunta dos irmãos de Corinto sobre como deve ser o relacionamento entre homem e mulher. Então, ele diz já, na primeira parte, olha,
quanto àquilo que vocês me escreveram, me perguntando, então deve ter perguntando se poderia ter algum relacionamento entre homem e mulher, como é que era isso. Ele diz, olha, não é bom que o homem toque mulher. Então não é bom que se tenha, ninguém sabe qual era o assunto em si, mas com certeza era algo relacionado à vida sexual. E ele diz, não é bom que o homem faça isso. Mas, por causa da impureza de cada um, tenha a sua, ou por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então, provavelmente, o que estava sendo tratado era relacionamento antes do casamento, ou o que é conhecido como fornicação. Então, ele diz, olha, não é bom, isso não é correto. Quando ele diz não é bom, não pode ser que não é bom, mas também não é errado. Não, você está dizendo que não é bom, então não é correto. E ele diz, então, por causa disso, porque existe no homem e na mulher o desejo sexual, isso é Deus que colocou, não é pecado, não é nada errado, não é erro ter esse desejo, muito pelo contrário, é saudável. Então, por causa disso, tenha cada um, né? Cada um vai ter o seu marido e a sua esposa. Então, é importantíssimo isso. É na minha esposa que eu, então, encontro o meu lugar, o meu prazer, e a minha esposa encontra em mim. E aí ele vai dizer aqui o que é óbvio, né? Mas está sendo dito. Ele diz, por causa disso, o marido tem que conceder o que lhe é devido. E a mulher também tem que conceder ao marido o que é devido. Ou seja, não existe esse negócio de chantagem sexual no casamento. Isso é péssimo, né? Mulheres às vezes querem então castigar o marido por alguma coisa, porque foi lá pro futebol, jogou 2 dias seguidos, era para ter jogado só um, e aí a mulher zangada pega e diz, não, pois também hoje não vai ter nada lá em casa, hoje ele vai passar mal, porque fica com raiva. E realmente é como o pastor Segundo está falando, isso acontece muito entre as mulheres, né? Então as mulheres, infelizmente, eu acredito por causa da mídia, por causa da nossa cultura, então existe, infelizmente, isso no meio das mulheres, uma prática de fazer uma chantagem sexual. Isso é extremamente complicado, difícil para o casamento, é o que a Bíblia nos recomenda, né? Então aqui no ponto diz, não é tempo de abster-se sexualmente. Na realidade, nunca é tempo de abstenção, né? Então, a não ser que seja por mútuo consentimento. Talvez. E para quê? Para dedicar-se à oração. Então, mas quando você for fazer isso, talvez, se você for fazer isso, faça só assim durante 1 hora. Uma oraçãozinha de 1 hora tá bom demais. Não precisa passar disso, não. Precisa ter, lembrando que tem que ter o consentimento, né? Exatamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que é direito do cônjuge. Então é algo que... É porque, infelizmente, a mídia tem propagado e o ato sexual é feio, né? Então é escandaloso. É assim, o mundo tem distorcido isso. Mas não é. Na realidade, é a comunicação mais íntima entre o casal. E aí essa parte não pode ter falha. O que acontece também entre as mulheres? Às vezes as mulheres têm menos ritmos do que os homens. Porque quando nós somos solteiras, especialmente no meio cristão, o sinal está sempre vermelho, né? Não pode, não é sempre privado. E aí quando você casa, o sinal está verde o tempo todo. E às vezes é difícil acompanhar. Conciliar o sinal vermelho com verde. Exatamente. Então, as mulheres que tem mais essa prática, né? De não acompanhar o mesmo ritmo. E aí você pode procurar ver o que pode ser isso. Então precisa estudar e precisa investir nessa área também. Por quê? Porque às vezes não é só uma questão de birra. Às vezes é um medicamento que você está usando que diminui seu apetite. Por exemplo, anticoncepcional. Se você lê na bula, uma das reações é essa aí, da frigidez. Então você precisa buscar entender o que é isso, o que está acontecendo. Então, estou falando mais para as mulheres porque é uma realidade. Alexandre, deixa eu dar só uma pausazinha. Eu queria que os irmãos dessem aí um ok, porque eu não sei se a gente está conseguindo transmitir, porque vocês pararam. Eu não sei se vocês estão aí tão atenciosos com o assunto, né?
Eu não tô conseguindo. Ô, rapaz, vocês estão. Rapaz, por que vocês não me disseram? Rapaz, a bênção. Eu pensei que vocês estavam tudo dormindo, ou então tava aparecendo. Rapaz, então deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vejo os comentários. Mas eu tô vendo agora que vocês estão. Bênção, rapaz. Eu aqui. É tanto comentário que eu não vi. Ok, meus irmãos, tá aqui. Amém, Leandro. Maravilhas. Alberto, ok. Rapaz, a minha linha aqui parou. Vocês estavam falando e eu não estava vendo de jeito nenhum. Eu estava achando esquisito. Eu disse, rapaz, cadê esse povo? Cadê aquele povo de ontem? Muito bem, meus amados. Assistindo, muito bom. Ok, irmã Miriam. Graças a Deus. Já falei, foi muito a Vilna aqui. Ok, então vamos voltar aqui para esse assunto. É porque não estava passando os comentários. Porque né? eu sei que esse assunto aqui ele passa mais de 3 dias e a gente não acaba ele, não esgota esse assunto. Deixa eu só a gente então aqui colocar que agora tu tá deitada. Então, gente, é o seguinte. A gente precisa entender o seguinte. A relação sexual é a parte mais íntima do casamento. Né? Se está tendo algum atrito, essa parte sexual ela é travada. Se está tendo algum problema para o homem, principalmente financeiro, esse é um dos maiores. Os homens aí podem me ajudar confirmando se é ou não, né? Mas o homem, quando ele está com um problema financeiro, preocupado com alguma conta, o dinheiro não está entrando de forma correta como era, ele então começa a também ter problemas nesta área. Então começa a não conseguir ter o despertamento sexual como deve. Ele fica mais sem pretensões sexuais quando é nessa parte financeira. Então isso ataca muito o homem. A mulher, ela é bem mais complicada. Então eu queria dar aqui algumas dicas para os homens e eu vou deixar a Alexandra dar algumas para as mulheres. Então precisa-se, meus amados irmãos, assim como a Alexandra falou, que as mulheres sempre têm um sinal vermelho, né? Nada pode, tudo é proibido, tal. Não. Nós não estamos dizendo que isso é errado, né? Um cuidado que se deve ter, sim. A mulher é a parte mais frágil. O feminismo também tem extrapolado, tem colocado a mulher como um nada. Você vê as ativistas, elas não têm pudor algum, elas querem colocar a mulher no ridículo, tratar o sexo como se fosse algo muito banal. Então elas vão para o outro extremo. Mas a gente precisa entender que existe sim as limitações da mulher. Como é que eu vou saber? Existe uma coisa que Deus nos deu, que é a conversa. Então você, homem, marido, precisa conversar com sua esposa. E a esposa não pode ter vergonha de dizer aquilo que pensa. Nós homens somos tratados já diferente, né? Que tudo pode, que ele é o macho, é o invocadão, então pode quebrar toda a regra, que ele está com todo o direito dele. E isso acaba também distorcendo a nossa visão concernente ao ato sexual no casamento. E a gente precisa entender que as mulheres, elas pensam completamente diferente dos homens. O homem tem um pensamento e a mulher tem outro. A mulher sempre ela vai ter a tendência mais para o romantismo, né? Ela vai ser mais romântica, ela quer toda aquela preparação. E o homem não precisa muito disso, ele precisa só estar afim. Basta a mulher derrubar a colher no chão na cozinha de forma errada, o homem já se desperta. Basta aparecer o sinal verde, né? E ele já, opa! Então a mulher não, a mulher você precisa preparar durante o dia. Aí tem um camarada que passa o dia todinho brigando com a mulher, chamando a mulher de tudo no mundo, feia, não sei o que. Chega de noite, aí vai querer dar um cheiro no cangote da mulher. E a mulher vai o quê? Não. Ou se ceder, porque muitas mulheres fazem isso, cedem para satisfazer e pronto. Então não fica aquilo que é para ser. Quando a gente vê aqui no texto que o marido conceda à esposa... Não, tem 10 minutos ainda. Quando diz aqui, o marido conceda à esposa, essa palavra conceder, ela é entregar. Abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio. É dar uma paga total.
olha aqui como é interessante, são coisas prometidas sob juramento. Eu tenho que devolver. Então a ideia é, eu preciso dar à minha esposa, conceder a ela o que é devido. Então a minha esposa tem sobre mim algo que eu preciso dar. Mas muitas vezes eu não sei o que ela precisa. Então a esposa precisa dizer, meu amor, isso eu não gosto. Amor, isso não é legal. A Isabel está falando aqui que o emocional... Quer voltar? O emocional é o que mais pega na questão feminina, exatamente. Com certeza, e aqui é outro comentário. O outro comentário aqui, o Violeta, estava engomando a roupinha da Lídia. Ok, irmã. A Adriana, a mulher é como uma flor, precisa ser regada para poder exalar o seu perfume. Vocês estão vendo aí, os homens não estão dizendo nada, né? Então são os bestas, né? Fica só vendo aí os argumentos. Mas só pelos argumentos aqui das mulheres, você já vê que elas são algo que é mais aquela ideia do romantismo mesmo. A mulher tem uma necessidade de se ter um clima romântico, aí ela é que não me deixa mentir. É verdade. Agora sim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tudo a gente tem que buscar na palavra de Deus, né? Se firmar no que a palavra de Deus diz. Aí o que acontece? Às vezes essa questão de romantismo, de emocional, ela também foi muito propagada pela mídia, né? Então a mídia, ela vende o marido, o namorado, o esposo perfeito. Aquele que é romântico, que nunca tem uma palavra ríspida, sempre é um doce, é uma doçura. Aquele amor de novela não existe, né? Então você precisa, se você tem esse cônjuge aí em mente, no papel, você tem que rasgar esse cônjuge e reconstruir isso na palavra de Deus. A ideia agora, é importante sim, a questão do emocional é o mais importante. Na realidade, é tão profundo esse tema. A gente pode passar para amanhã, não tem problema não. Né, em resumo aqui que a gente está falando. Porque daqui a pouco a gente vai parar, mas a gente pode continuar esse assunto amanhã também, tá bom? Pronto, então a gente tá falando aqui na questão de o foco da mensagem é não haver abstinência. E aí é aquilo que eu estava começando a falar com as mulheres. Se você tem dificuldade nessa área, que isso aí é bem comum, isso é muito comum. Quem conversa muito com as mulheres e às vezes tem tempo de conversar, de aconselhar e tudo, sabe que é uma realidade. Então a maioria das mulheres cristãs, especialmente, elas têm dificuldade nessa área. E aí você tem que buscar ajuda. Tem literatura cristã boa, tem um livro chamado Ato Conjugal, que é excelente, eu recomendo, muito bom. E outras coisas, como eu falei, né? Procurar o que você está tomando, quais são os medicamentos que você tem tomado, por que tem mudado o ritmo, como antes dos filhos era um ritmo, depois dos filhos é outro. Por quê? Então é preciso pesquisar essas coisas. Para quê? Para que você não deixe essa parte no casamento que é um oxigênio, né? Na realidade, o ato sexual é como se fosse o oxigênio do casamento. Quando você casou, isso estava incluído, foi para isso, foi para ter o sinal verde. Na realidade é isso. Eu tô rindo, Vitor. Né? A realidade é essa. Então, quando nós nos casamos, uma das coisas principais é isso, é sinal verde. Então, antes no namoro é a lei. E aí, quando você casa, você tá na graça. Tem que tratar isso como algo bom, como algo prazeroso. É porque, é como eu falo, né? A mídia distorceu muita coisa que a Bíblia diz. Então, Deus fez realmente para o nosso prazer. É santo, é puro dentro do casamento. Não é feio, é uma coisa bonita. Então, é o maior... É a comunicação mais íntima do casal. Então deve ser tratada assim e não como uma coisa ruim. O irmão Alberto, né, colocou aqui: o casal que conversa se conhece mais e consegue ter mais harmonia. Isso aí é fato, né? Eu ia até fazer aqui uma brincadeira, né? Às vezes as pessoas, porque desde pequeno, as histórias assim, lá vem, né, o cavalheiro, né, no seu cavalo branco e tal, o príncipe no cavalo branco. O problema é que às vezes a pessoa se casou com um cavalo e não casou com o príncipe do cavalo, né? Então tem alguns homens, como aqui o irmão Alberto também botou, né? Os machos também são românticos, exatamente. Os brutos também amam. Só que vai ser mais raro, né? A questão de você ser macho, isso aí é importantíssimo. A masculinidade bíblica, ela é importantíssima. Hoje os homens estão muito
efeminados. A visão de masculinidade está muito distorcida também. Eu vejo hoje alguns rapazes, parecem mais umas bonecas. Não tem cara de homem. Não tem jeito de homem. São todos delicados, cheios de não me toque. Na minha época, a gente estava jogando bola no calçamento, criava uma bolha no pé, estourava, arrancava o resto do couro, arrancava a unha jogando bola, jogava água da torneira. Hoje os meninos não sabem nem o que é uma bola. Se arrancar o couro do pé, morre, infarta lá mesmo. Então, ser macho, biblicamente, é lógico. Para ser homem tem que ter jeito de macho, né? Mas não ser o machista, né? Que é aquele que vai para o extremismo. O homem tem que mostrar para a mulher que ele é corajoso, que ele vai proteger, ele é o provedor. Então isso é normal. O grande problema é que a mídia está distorcendo isso. Isso é uma coisa horrível. O nosso assunto aqui, ele é muito bom. Dá para a gente falar nesse texto ainda muitas coisas. E eu creio, aí eu vou perguntar aqui para vocês. Se vocês quiserem continuar esse assunto amanhã, vocês colocam aí o polegar e a gente pode tratar de mais coisas no relacionamento sexual, na parte íntima do casal. Se vocês quiserem, para a gente continuar amanhã, porque é um assunto melhor, eu não consegui ainda. Eu estou no terceiro versículo e ainda falta o principal, e eu não consegui falar sobre a abstenção. E eu queria tratar um pouco mais também. Se os irmãos quiserem, deixa eu ver aqui, pronto. O problema é o mertiolate que não dói. Exato, foi. A partir do momento que tiraram o ardor do mertiolate, pronto. O negócio ficou bagunçado. Né? Hoje tudo é delicado, não pode arder. Antigamente o mertiolate era o terror da criançada. Mas quem botava, menino, virava macho. Então, se vocês quiserem, coloca aí, a gente fala mais um pouquinho. Eita pau! A gente fala mais sobre esse assunto amanhã, né? Vamos ter mais coisas para falar. E a gente... Ok, Thaís? Então a gente trata mais sobre isso amanhã, porque já está aqui faltando 2 minutos para encerrar. Ok? Mas dando uma dica, eu creio que o irmão Alberto falou algo importantíssimo sobre a conversa. Deixa eu ver aqui, a Nanda está dizendo: meu filho mais novo tem 8 anos e não aprendeu com ninguém, mas é machista demais. Entenda isso, você pode tirar essa ideia do machista, né? Hoje a ideia de machista é o menino dizer que não gosta de tal coisa. Não, eu não gosto disso aqui, né? Eu ensino, por exemplo, eu ensino meu filho de forma muito clara, né? Eu digo para ele: olha, meu filho, isso aqui não é de homem, isso aqui é de mulher. Ele distingue isso, então isso não é ser machista, né? A ideia da mídia é dizer: não, o menino pode brincar de boneca, a menina pode brincar de carrinho. Não, pode não, pode não. É por isso que os meninos parecem umas Barbie. Eu faço às vezes brincadeira com os irmãos da igreja, né? Dizem: rapaz, negócio de sobrancelha feita, de menino, né? Então, sobrancelha feita, todo depilado. Antigamente a alegria do menino era quando nasciam os primeiros fiozinhos da barba. Na verdade, essa palavra machista não é bom aqui no nosso estudo, porque não é esse o alvo, né? Não é o homem ser machista. O que a gente está falando é de ser masculino, né? Então, tem uma diferença entre o feminino e entre o masculino. Então, o homem, ele tem que ter cuidado. Alguns homens aí têm absorvido mais a graciosidade das mulheres, né? Então, realmente é necessário, é bom quando o homem tem essa imagem mais máscula e você sente mais essa questão de proteção, de provisão, tudo tá nesse perfil de masculino. A irmã Fernanda está dizendo que o filho dela disse que mulher tem que ficar em casa. Ixi. Agora é assim, isso aí é algo que pode ser trabalhado. O que é que ele também pode estar dizendo? Ele sente talvez a necessidade, talvez da mãe, não sei se a irmã trabalha fora, não sei como é o seu dia. E a mulher virtuosa trabalhava, né? Ela saía e trazia um ganho. Então, às vezes é um reflexo de algo, ele está dando algum feedback, né? Ou às vezes ele ouviu isso de alguém de forma errada, né? Ele pode ter realmente ouvido alguém dizendo: mulher tem que ficar em casa. Nós temos 20 segundos só. Então eu vou falar mais sobre isso amanhã, tá bom, irmã Fernanda? E a gente traz o restante do nosso assunto. Amanhã às 18 horas
se Deus assim permitir, estaremos mais uma vez nesta... Mateus, né? O nome dele, ok? Aí o irmão Alberto botou aí, ser macho é diferente de ser machista. Exatamente. Exatamente.